Olá, amante do terror. Nos vídeos anteriores sobre a Ordem Paranormal, eu acabei citando os chamados 5 elementos do outro lado, uma das peças fundamentais para o entendimento do outro lado e das suas manifestações na realidade. Então, já que é uma coisa tão importante, por que não explicar detalhadamente cada elemento do outro lado? Para começar, os elementos do outro lado são o medo, sangue, energia, conhecimento e morte. Eles agem com propriedades únicas e são os principais responsáveis pelas caracterizações das manifestações do outro lado na realidade. Isso significa que, quando algo relacionado ao outro lado se manifesta na realidade, seja alguma criatura paranormal, ou uma entidade, ou até mesmo uma relíquia da calamidade, essa manifestação vai ser caracterizada por um dos elementos. Geralmente, as manifestações acontecem com apenas 4 dos 5 elementos, sempre excluindo o medo. E quando eu for explicar o próprio elemento do medo, você vai entender por que uma manifestação específica do medo é improvável, ou até mesmo impossível. Eu vou explicar os elementos na mesma ordem em que eu expliquei as relíquias da calamidade. Elemento do conhecimento. O elemento do conhecimento está ligado com tudo o que tem a ver com conhecimento em geral, podendo ser tanto sobre a realidade quanto do outro lado. E o propósito do conhecimento é manter o equilíbrio entre as duas dimensões, principalmente para que a realidade possa fomentar um propósito. As ideias de decifrar, aprender, lembrar e registrar informações agradam à entidade do conhecimento. E sabe o que agrada a ela ainda mais? Há acontecimentos cujos são fortes fontes de medo, que foram registrados em textos, palavras ou até sigilos. Esses registros tendem a agradar ainda mais a entidade do conhecimento do que as ideias que eu citei, porque esses acontecimentos são fontes de informações muito poderosas. E ao entrar em contato com a entidade de conhecimento, você vai se ver diante a um vazio infinito do medo, ouvindo sussurros que ficam mais altos com o passar do tempo. Ter um entendimento completo sobre o elemento do conhecimento é praticamente o mesmo que saber sobre absolutamente tudo sobre o outro lado. Pois quando se tem um entendimento completo sobre esse elemento, você automaticamente decifra, aprende, lembra e registra tudo. Os indivíduos que têm afinidade com o elemento do conhecimento é porque foram escolhidos pela entidade do conhecimento, e isso tem consequências. Olhos amarelos ou esbranquiçados, inscrições na pele, falta de emoções, aura dourada, membros alongados e finos, ossos fragilizados, desaparecimento da boca e das orelhas, olheiras profundas e uma personalidade mais lógica, estratégica e até manipuladora. Os rituais estão sempre ligados à percepção da realidade e da manipulação da comunicação humana e da comunicação com o outro lado e as suas entidades. Por exemplo, o ritual de alteração de memória faz com que o alvo perca suas memórias sobre certos acontecimentos da sua vida. As criaturas são conhecidas por serem neutras, ou seja, só atacam quando são ameaçadas ou mesmo atacadas, e também por serem lógicas, podendo pensar por conta própria, agir por conta própria, ter objetivos próprios e até mesmo realizar rituais. Boa parte delas são geradas pela mente humana, a partir dos maiores medos das pessoas, e por isso eles têm a aparência muito parecida com a humana. O elemento do conhecimento é superior ao elemento de energia, pois a lógica e a razão do conhecimento dissipa o caos da energia, porém é inferior ao elemento de sangue, pois as emoções extremas e intensas do sangue sobrepõem a razão e a calmaria do conhecimento. Elemento de energia. O elemento de energia é caracterizado pelo puro caos. E ser caracterizado pelo caos significa que ele representa tudo o que não pode ser explicado, o inexplicável, tudo o que não pode ser tocado fisicamente, o intangível, pela oposição de ser comandado pela hierarquia, a anarquia. E a principal característica desse elemento, a transformação. A sua forma é etérea, o que significa que a sua composição é abstrata e fantasmagórica, que está em constante mutação, alternando entre os 3 principais estados da matéria, que é o gasoso, líquido e sólido, sendo descrita como uma chama líquida, brilhando nas cores do elemento que varia entre tons de roxo, azul, ciano, verde e rosa. A entidade de energia é descrita como sendo imprevisível e ilógica, e o seu comportamento parece se basear puramente no seu desejo de autoentretenimento,
causando agonia e dor nos outros, por meio, é claro, do caos. Quando é feita a comunicação com a entidade de energia, você vai se ver em um lugar caótico parecido com o cosmos, galáxias em constante transformação, estrelas em colapso, supernovas explodindo, furacões de chamas e o próprio ambiente se distorcendo. Tudo isso na imensidão infinita do medo. Quando o indivíduo tem afinidade com o elemento de energia, é porque ele foi escolhido pela entidade de energia. E isso também tem consequências. Olhos multicoloridos, veias brilhantes, tiques incontroláveis, tremedeira, crises de ansiedade, hiperatividade, queimaduras, cabelos e pele com cores vibrantes, partes do corpo metálicas ou tecnológicas, olhos brilhando no escuro e uma personalidade imprevisível, caótica e insana. Os rituais do elemento de energia têm características que podem distorcer a realidade, causando efeitos bem exorbitantes que geralmente têm dois extremos. O extremo ou o sutil vai depender de alguns fatores. As distorções na realidade sempre afetam os elementos naturais, mas os rituais também podem estar ligados com a tecnologia e dispositivos eletrônicos, já que a energia também está associada a essas coisas. Tanto é que o indivíduo que possui afinidade com o elemento pode ter partes do corpo substituídas por peças tecnológicas. Esses rituais também podem ser facilmente usados em combate, por exemplo, para paralisar o inimigo, intensificar o dano que as armas causam através da energia e também criar garras feitas da matéria do elemento de energia, uma matéria etérea. As criaturas de energia são equivalentes ao seu elemento. Elas também possuem uma aparência também etérea, incorpórea e imaterial, como por exemplo, um programa de computador, um espírito ou até mesmo ondas sonoras. Ou seja, elas podem tomar a forma de praticamente qualquer coisa. E além disso, exalam uma aura paranormal plasmática que se contorce para cima como se fosse uma chama em constante mutação. As criaturas têm um comportamento correspondente ao caos que a energia representa, agindo de maneira totalmente ilógica, imprevisível e caótica, além de serem completamente hostis com qualquer coisa que se aproxime. A forma que elas atacam geralmente afeta mais a sanidade, fazendo seus alvos terem visões terríveis através de rituais. Mas existem outras criaturas que também podem afetar tanto a mente quanto o corpo. Ou melhor, afetando o corpo, afeta a mente. O elemento de energia é superior ao elemento de morte, pois a transformação da energia sobrecarrega os efeitos da morte. Porém, é inferior ao elemento do conhecimento, pois a lógica e a razão do conhecimento dissipam o caos da energia. Elemento de sangue. Ele é o elemento que representa as emoções mais intensas, tipo a fome, dor, obsessão, paixão, amor e ódio, tanto das entidades quanto dos seres humanos, e as suas cores são os tons de vermelho de sangue. A entidade de sangue parece querer devorar toda a carne e beber todo o sangue presente na realidade, causando o máximo de dor e agonia que for possível. Ao se comunicar com a entidade de sangue, você vai poder ver um oceano vermelho infinito e invertido, composto por um líquido agressivo que emite sons de rosnados. Um oceano que, ao invés de estar na terra, está no céu, juntamente a um vazio negro infinito do medo. Enquanto na presença desse lugar, você vai ser inundado por sentimentos extremos e terríveis. O indivíduo que tem afinidade com o elemento de sangue foi escolhido pela entidade de sangue, e isso tem algumas consequências. Sentidos aguçados, maior sensibilidade à dor, veias saltadas, olhos vermelhos, dentes e unhas afiadas, intensidade emocional e alteração violenta na estrutura corporal. Quanto mais próximo o indivíduo está do elemento de sangue, mais e mais ele vai parecer com um ser bestial. Os rituais do elemento de sangue quase sempre, se não sempre, têm resultados horríveis, nojentos e atrozes. Os requisitos para completar eles sempre realçam a ideia de sentir dor. Ou seja, ao realizar o ritual de sangue, o requisito básico é você sentir o máximo de dor quanto for possível, seja automutilação, derramamento de sangue ou o uso de órgãos humanos ou animais. As criaturas de sangue, como já deve dar para imaginar, são equivalentes ao elemento de sangue, ou seja, são bestiais e repugnantes.
Elas atacam qualquer um e qualquer coisa que esteja ao seu alcance de forma brutal, visando o derramamento de sangue. E dentre as criaturas elementais, as de sangue são as que mais sentem dor. Elas têm uma pele avermelhada e exposta, com um líquido vermelho muito parecido com sangue escorrendo pelos seus corpos. Mas não é sangue, é outra coisa. Uma coisa repulsiva. São cegas, mas em compensação os outros sentidos são muito mais aguçados, fazendo com que a falta de visão não seja um problema. E além disso, a sua maioria conta com garras e dentes afiados. O elemento de sangue é superior ao elemento de conhecimento, pois as emoções extremas sobrepõem a calmaria e a razão. Porém, é inferior ao elemento de morte, porque a distorção temporal da morte impede a percepção carnal do sangue de acontecer. Elemento de morte. É basicamente o elemento que mantém o tempo e a cronologia, assim garantindo que todas as histórias têm um fim, e geralmente esse fim é a morte. O elemento de morte está ligado não somente ao tempo, mas às distorções temporais, espirais, lodo negro, repetições e a distorção da percepção egóica da existência de cada indivíduo. As cores que representam o elemento de morte são tons de cinza e preto. O maior objetivo da entidade de morte é coletar a energia potencial. A energia potencial, também chamada de entropia, é o tempo perdido de alguém. Por exemplo, quando alguém passa um longo tempo contemplando as espirais do elemento de morte, imediatamente ele acaba perdendo o tempo em que algo a mais poderia ter acontecido, em que ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, onde eventos que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram graças ao elemento de morte. E esse tempo perdido gera a energia potencial, ou então a entropia. E é essa entropia que fortalece a entidade. Ao se comunicar com a entidade de morte, você vai se ver dentro de uma espiral, dentro de uma imensidão infinita. Lá, o tempo não existe. Cada momento é eterno e ao mesmo tempo imediato. O lodo negro escorre como um redemoinho, e lá ele guarda todos os momentos roubados pela morte. A espiral encara a sua alma, enquanto deseja roubar o seu futuro, assim como fez muitas e muitas vezes. Se o indivíduo for escolhido pela entidade de morte, algumas consequências vão se manifestar no seu corpo. Pele mais acinzentada, cabelo com uma cor mais preta ou branca, faixas pretas marcadas no rosto, olhos completamente negros, sangue ainda mais escuro, envelhecimento involuntário, reflexos aprimorados, emagrecimento, alteração na estrutura óssea, alteração na percepção temporal e uma personalidade mais fria e apática, principalmente em relação à morte. As criaturas do elemento de morte apresentam um comportamento apático e indiferente, agindo com extrema frieza e crueldade, e os seus movimentos sempre são inconstantes, atacando em alguns momentos e em outros não. Além de terem uma percepção temporal diferente, algumas vezes podendo enxergar o tempo mais rápido e outras vezes mais devagar, e isso implica até mesmo nos seus movimentos, podendo se tornar muito mais rápidos ou muito mais devagar. Então, os seus próprios corpos são anacrônicos, ou seja, não respeitam as leis do tempo, e podem até mesmo realizar rituais, mostrando um pouco de inteligência. As suas aparências quase sempre são esqueléticas e esguias, complementadas com o lodo negro. O elemento de morte é superior ao elemento de sangue, pois, como dito, as distorções temporais da morte arruinam a percepção carnal do sangue. Porém, é inferior ao elemento de energia, já que as constantes transformações da energia sobrecarregam os efeitos da morte. E aproveitando para falar sobre a relíquia de morte. Se você não viu o vídeo sobre as relíquias da calamidade, recomendo ver depois desse vídeo. O Deus da Morte não é nada mais, nada menos do que a manifestação física da relíquia de morte na realidade. E para o Deus da Morte aparecer, ele precisa de um receptáculo, que geralmente é um corpo morto com alta exposição ao paranormal. Repetindo, um corpo morto com alta exposição ao paranormal. E o receptáculo não é um portador da relíquia, é apenas a ponte entre o Deus da Morte e a realidade. Porque, falando de novo, apenas marcados
podem portar uma relíquia, e o ferreiro do Santo Berço não era o marcado, muito menos um portador. Foi apenas um receptáculo para o deus da morte. Então não, até hoje, nenhum portador da relíquia de morte foi apresentado. Elemento do medo. Esse com certeza é o elemento mais misterioso entre todos, pois nada pode descrevê-lo que nem os outros elementos. Ele é o tudo e o nada, o infinito e o vazio. Todas as manifestações paranormais são geradas pelo medo. Ou seja, o medo é o elemento base para todas as manifestações paranormais acontecerem. Uma manifestação física do elemento do medo é incompreensível e impossível. A mente humana não pode sequer compreender o que está vendo. É como uma chama transparente que distorce a realidade ao seu redor de tão forte que é a sua presença. E os que presenciaram a manifestação do elemento do medo disseram que era como ter um vislumbre de Deus. Acredita-se que nos locais onde a membrana foi danificada, geralmente acontece as manifestações do medo na realidade, já que a membrana é a barreira que separa a realidade do outro lado. Então é possível que esse elemento misterioso se encontre por esses lugares. E o medo não tem uma entidade, já que o próprio medo é a entidade corpórea e incorpórea do outro lado, como se fosse uma manifestação do outro lado em si. Os rituais do medo só podem ser feitos pelos marcados que obtiveram suas marcas através do medo, pois esses rituais desconsideram totalmente as regras do outro lado, podendo ser capazes de feitos absurdos e aterrorizantes, como, por exemplo, o ritual de cinerária, um ritual capaz de manifestar a névoa paranormal, amplificando todas as manifestações paranormais da área. As criaturas do elemento do medo supostamente podem transcender as regras dos próprios elementos, e por isso lidar com elas é um processo extremamente complexo, envolvendo a solução de enigmas, rituais de alto nível e mistérios muito específicos. Até hoje, a única criatura que tem o elemento de medo como base é a degolificada, a qual eu já fiz um vídeo aqui. E por ser uma criatura com o medo como elemento base, ela possui basicamente todos os 5 elementos. E como diz a frase guia do elemento do medo, o medo é